Então voltamos a Romanos capítulo 12. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou novamente pedir para recitar. Basta uma vez a cada domingo para o fazermos até que esteja então presente na nossa mente. No entanto, do versículo 3 ao versículo 5, como o título da mensagem de hoje diz, são implicações da renovação. O que é que essa renovação da nossa mente vai produzir? Quais os efeitos que vai ter? É claro que é para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas no dia a dia, como é que isso vai ser demonstrado? Quais as implicações dessa renovação da mente na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja? Será que isso não produz atos externos? Será que isso é apenas alguma coisa interior e não tem nada de exterior? Claro que tem. A vida do cristão é uma vida holística. A vida do cristão é uma vida que transforma o seu interior e o interior transformado vai também transformar o seu exterior. Vai levá-lo a ter um outro comportamento, um outro agir e outras ações. Não pode acontecer de forma diferente. É assim. Quando nós somos transformados de dentro para fora, e a transformação verdadeira é aquela que começa dentro, que começa pela transformação do coração, porque sem coração transformado não vai haver bons resultados. Quando o nosso coração é transformado, então tudo mais vai ser transformado. Até mesmo nossos relacionamentos vão ter uma outra qualidade, vão ter um outro valor. E então vamos ler o texto. E a partir então desse texto, nós vamos ver três implicações dessa transformação, dessa renovação. Então, 3 a 5 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos ficar por aqui, porque aqui neste texto nós vemos 3 implicações. Vemos uma afirmação, vemos aí um acentuar do valor e vemos também o abraço que é dado à vida em comunhão. Vamos olhar primeiramente para o versículo 3. E no versículo 3 nós encontramos uma primeira implicação. Aquele que tem a sua mente transformada afirma a graça de Deus. Reparem como aqui ele afirma a graça de Deus, porque pela graça que me foi dada. Esta é a primeira implicação que o apóstolo Paulo apresenta. A renovação da mente leva a uma afirmação, a afirmação da graça de Deus. Ele próprio fala da graça que Deus lhe deu. Pela graça de Deus, ele foi chamado para ser apóstolo. Não foi porque ele tinha estudado aos pés do grande mestre Gamaliel. Não, foi pela graça que Deus o chamou para ser apóstolo. Não tinha qualquer merecimento para ter esta posição, mas Deus o chamou pela sua graça. E no início desta carta, nós vemos que o apóstolo Paulo claramente refere que foi chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Foi chamado. Ele não se chamou, ele não se intitulou apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando o apóstolo Paulo fala de testemunhas da ressurreição, quando ele enumera várias testemunhas que presenciaram a ressurreição de Jesus Cristo, ele apresenta-se a si mesmo como uma testemunha. Mas vai falar como a graça de Deus esteve presente na sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, de 8 a 10, ele escreveu o seguinte: e por derradeiro de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Profundas estas palavras. Como ele reconhece aqui a graça de Deus, como ele reconhece a chamada que Deus lhe fez. Como ele reconhece aquilo que ele era, a situação na qual ele se encontrava. Aliás, quando ele também escreve a Timóteo, ele vai partilhar a sua experiência de conversão. Ele vai dar testemunho a Timóteo de como Deus o tinha chamado. E ele vai dizer então na primeira carta, no capítulo 1, de 12 a 14, o seguinte: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então vemos aqui ela falar sobre graça. E se nós aqui estamos, é por quê? É pela graça de Deus. Se nós aqui estamos, é pela graça de Deus. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos salvou. Foi Deus que nos transformou e é Deus que nos usa na sua obra. Ninguém era digno ou merecedor da graça salvadora. Ninguém era digno e merecedor da graça diaconal, ou seja, da graça que nos envolve no serviço de Deus. Ninguém é o que é no corpo de Cristo por merecimento, mas é somente pela graça de Deus. Ninguém é pastor por merecimento, pelo menos devia ser assim. Ninguém é evangelista por merecimento. Ninguém é missionário por merecimento. Ninguém é crente por merecer ser crente. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. E aquele que passa por essa transformação vai reconhecer que aquilo que é pela graça de Deus. E é interessante como ele chama a atenção dos seus ouvintes. Ele vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Digo a cada um dentre vós. Ele vai se dirigir enfaticamente a cada um. Ele não tinha formado aquela igreja. Ele não era o pastor daquela igreja. Mas com a autoridade que Deus lhe tinha dado como apóstolo de Jesus Cristo, ele então vai se dirigir a cada um. Vai incluir cada um individualmente. Ele não diz, digo a todos que não pense de si mesmo. Não, digo a cada um. É como se ele tivesse falado pessoalmente para Áquila, para Priscila, para Maria e para muitos outros que ele menciona no final do capítulo. Mas mais para além desses nomes, para todos que faziam parte daquela comunidade. Ele está-se a dirigir pessoalmente a cada um. Digo a cada um dentre vós. A cada um dentre vós. Ele queria que os crentes estivessem conscientes de que ele não estava a falar para o irmão A, para o irmão B, não. Não estava a falar para aquele irmão que está ao nosso lado. Não está a falar para aquele irmão que está em casa. Não, ele está a falar para cada um de nós. Ele queria que os crentes tivessem essa consciência de que está a falar para eles. E o que é que lhes diz? Ele vai dizer que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Não há um apelo aqui à ignorância. Algumas traduções podem dar a ideia de que ele está a apelar à ignorância. Não, nada disso. Mas está a apelar à humildade. A humildade que deve existir na vida do crente. Quem afirma a graça de Deus tem que ser uma pessoa humilde. Não pode ser de uma outra forma. Tem que reconhecer que foi tirado de uma situação e posto noutra situação. Que foi tirado de uma situação de perdição para uma situação
em que é herdeiro de Deus. Tem que haver humildade. Mas podemos pensar, mas por que o apóstolo Paulo faz esta chamada de atenção? Por quê? O que é que estaria a acontecer naquela igreja para que ele chamasse essa atenção? Quando nós olhamos para o capítulo 14 e 15, nós vemos que havia na igreja pessoas que se achavam melhores do que os outros, superiores. Achavam-se crentes fortes, amadurecidos, achavam-se melhores do que os outros e por isso achavam que qualquer exortação era para os outros, não era para eles, porque eles já estavam lá no topo. Agora era necessário que os outros crescessem até chegar lá. Mas aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que é para todos. Independentemente da sua origem, sendo judaica ou gentílica, da relevância do dom que pudessem ter na igreja, do tempo de crente que tivessem, a exortação é para todos. E havia exatamente essa situação ali. Havia alguns que se achavam superiores aos outros. E é grave quando isso acontece. É grave quando alguns se acham superiores aos outros. Quando alguns têm um sentimento ou uma postura de orgulho, achando-se melhores do que os outros. Para com esses, Deus está em contenda. Tiago e o apóstolo Pedro disse: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O modo como pensamos acerca de nós mesmos, o modo como pensamos acerca do ministério que Deus nos conferiu, o modo como nós pensamos acerca dos outros ministérios que são realizados pelos nossos irmãos, deve ser de modo humilde. Deve ser com uma mentalidade de servo e não de senhor. Essa é a maneira correta de pensar. O orgulhoso, o vaidoso, não tem uma ideia correta de si mesmo. A ideia é que tem uma ideia distorcida. O orgulho, a vaidade cegam os seus olhos. A humildade é o efeito imediato da entrega a Deus. Quem se entrega a Deus, quem se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é alguém que tem que ser humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cristão consagrado, ele reconhece a dependência de Deus. Ele reconhece que só pode fazer o que faz porque Deus está com ele. Porque Deus o chamou para aquela situação. Não deixa espaço para para se sentir maior do que os outros. O cristão vê-se a si mesmo com discernimento e faz um julgamento sóbrio. Mas é interessante aqui o jogo de palavras que ele faz. Reparem que ele vai usar aí termos que têm a ver com mente ou pensar. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então vemos aí esse jogo de palavras. Se nós fôssemos literais em relação ao texto original, nós podíamos traduzir assim: não pense de si além do que convém pensar, mas pense com pensamento moderado. Ele enfatiza a forma de pensar. Porque a forma como nós pensamos acerca de nós, o conceito que nós temos, vai influenciar a nossa postura. Ou vamos ser humildes, reconhecendo quem éramos e quem somos, ou vamos achar que somos melhores do que os outros. Mas reparem que ele apresenta um padrão. Ele diz que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo o quê? Os meus padrões? Os padrões deste mundo? Não. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O padrão pela qual nós nos devemos medir é a medida da fé. Não é
os padrões deste mundo. A pessoa carnal, a pessoa não regenerada, ela avalia-se pelos padrões deste mundo. A medida são aquilo que ela vê. Os padrões estabelecidos por este mundo. Padrões que são assentes na posição social, naquilo que a pessoa tem, no conhecimento intelectual que possa possuir. E quem se rege, quem se mede pelos padrões deste mundo, nunca vai estar satisfeito. Vai sempre procurar dar uma impressão cada vez melhor para mostrar que realmente é bom. Mas quando a fé assume o comando, quando a medida estabelecida é a medida da fé que Deus repartiu, quando a mente se renova, a pessoa tem poder para discernir as suas limitações, as suas reais limitações no desenvolvimento da obra do Senhor. Então vemos aqui que esta é a primeira implicação. Aquele que tem uma mente renovada, aquele que transforma-se pela renovação da mente, é alguém que afirma a graça de Deus. Afirma que é o que é pela graça de Deus. Não se julga a si mesmo superiores aos outros. Deixa para trás a tendência de afirmar os seus méritos e foca-se na graça de Deus. E este é o primeiro aspecto. E a pergunta é, o irmão tem afirmado a graça de Deus na sua vida? O irmão acha que é o que é pelos seus méritos ou é pela graça de Deus? Como é que o irmão tem vivido? O irmão vive como se Deus não existisse ou tem vivido em gratidão, porque Deus tem sido gracioso para consigo? Como é que tem sido? Como é que nós temos lidado com nossos sucessos? Como é que nós temos lidado com nossas vitórias? Porque podemos pensar que o sucesso e a vitória dependem de mim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo provém de Deus. Deus tem sido gracioso. E por isso nós temos que afirmar a graça de Deus. Essa renovação da mente leva-nos a afirmarmos a graça do nosso Deus. Mas ele vai apresentar uma outra implicação no versículo 4. Ele vai dizer, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Uma mente renovada não apenas afirma a graça de Deus, também acentua o valor dos irmãos. Reconhece o valor que cada irmão tem. Reconhece que cada irmão tem o seu valor e deve ser considerado com estima, em alta estima, como o próprio apóstolo Paulo, noutra carta, vai afirmar em Filipenses. Ele diz, cada um considera os outros superiores a si mesmos. Foi da mesma forma como Jesus fez em relação a nós. Havia uma grande tensão entre judeus e gentios. Naquela comunidade havia muitos judeus, havia muitos gentios. E havia uma tensão. E essa tensão que havia ali levou o apóstolo Paulo a explicar que não há diferença entre judeu e grego. Não há ninguém entre os judeus, não há ninguém entre os judeus que nunca tenha pecado. Ele vai dizer, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos sem exceção. O único que não pecou foi Jesus, que nos veio salvar dos nossos pecados. No entanto, Jesus fez-se pecado por nós, para que nós, por meio da fé, fôssemos justificados nele. Portanto, o plano de salvação, a justiça de Deus, não foi para o irmão somente, não foi para a irmã somente, não foi para mim somente, foi para todos nós. Foi tanto para portugueses, como para brasileiros, como para angolanos, ou qualquer outro povo, são tomenses ou qualquer outro. É para todos. É para todos. O plano de salvação e justiça de Deus é para todos. O ato da redenção na pessoa de Cristo é
para todos. E essa é a razão pela qual os cristãos devem ter humildade e bom senso. É que a igreja, assim como o corpo humano, é composta de muitos membros, com diferentes funções a executar. Essas funções são necessárias e importantes, mas nem todas parecem relevantes, gloriosas. Mas quando há falta, sente-se. Hoje de manhã aconteceu um episódio muito interessante. O Miguel estava aqui a montar a guitarra, a viola, e há aqui uma peça, desculpem tirar, aqui esta peça que é fixada por causa do som para sair para as colunas. E ele estava ali de volta, e não conseguia apertar esta peça. Andou ali, insistiu, falou com o Alex que não estava a conseguir. Alguma coisa se tinha perdido. Porque andava, apertava-se. E é verdade, perdeu-se uma coisa tão pequenina, que se alguém visse ia pensar que era um lixo. Era um parafusinho muito pequenino, eu encontrei porque estava ali bem localizado. Uma coisa tão pequenina, mas sem aquele parafuso, eles não estavam a conseguir apertar. Eu nem sei onde é que está o parafuso. Uma coisa tão pequenina, mas foi necessária. Foi necessária. Porque senão, teriam que arranjar ali fita adesiva para fixar aquilo, não seria a mesma coisa. Não teria mesmo beleza. Coisas pequenas, mas como têm um efeito de sustentar todas as demais. E assim acontece também. Às vezes nós não damos pelo trabalho de um irmão, de uma irmã. Mas quando esse irmão e essa irmã faltam, nota-se. É alguma coisa que não dá nas vistas. Não é como professor da escola dominical, não é como pastor, ou outro que tem assim uma posição que é mais visível. Mas quando falta, sente-se. Assim também é no corpo de Cristo. E por isso todos são importantes. Na igreja, o bem-estar, o progresso depende de todos. E depende de um espírito de amor, cooperação e estima recíproco entre os membros. Cada um exercendo as suas funções, cada um exercendo os seus dons e talentos para a qual Deus o chamou. E esta ilustração do corpo e seus membros, ela está de uma forma sublime apresentada em 1 Coríntios. E eu queria ir convosco para 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós podemos aprofundar aquilo que Paulo aqui quis dizer. 1 Coríntios, saúde. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 27. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então vemos aqui esta profundidade, a interligação que existe entre todos. Num só corpo nós temos muitos membros e nem todos têm a mesma função. As mãos não têm a mesma função dos pés. Funções distintas para cumprirem o propósito para o qual existem. No entanto, todos são importantes no corpo de Cristo. Quando falta um dedo, ele é importante. É importante para o bom funcionamento do corpo. E assim acontece também no corpo de Cristo. Não há crentes de primeira, nem de crentes de segunda. Uns têm um dom mais vistoso, outros um dom mais discreto, mas isso não invalida a importância de cada um. Nós não vemos muitos órgãos, nós não vemos os órgãos que estão no nosso interior, mas como eles são importantes. Já não falo do coração, podemos falar de outros. Todos eles são importantes. E assim como acontece no corpo humano, também acontece no corpo de Cristo. Todos são importantes. Todos nós somos chamados a realizar a sua obra. E isso leva-nos a acentuarmos o valor dos nossos irmãos. O irmão é importante. A irmã é importante. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Acentuar que eu, para realizar a obra de Deus, preciso que os irmãos estejam comigo. Estamos interligados. A mão não age à parte do corpo. Não, ela está em sintonia com o corpo. Assim também tem que acontecer entre nós. E por isso todos são importantes. E aquele que tem a renovação da mente vai acentuar o valor dos irmãos. Vai olhar para os irmãos e vai então tê-los em autoestima. Porque eu, sem eles, terei muitas dificuldades em realizar a obra, mas juntos nós podemos. Então esse é um outro aspecto que aqui o apóstolo Paulo refere. Aquele que tem a sua mente transformada, ele vai acentuar o valor dos irmãos. Mas também o versículo 5 apresenta uma outra implicação. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Abraça a comunhão. Não apenas afirma a graça de Deus, não apenas acentua o valor dos irmãos, também abraça a vida em comunhão. Está interligado com o anterior. Está ligado. É viver abraçados, viver juntos. Se o outro é importante, eu não quero viver com ele. Eu quero estar perto dele. Aquele que acentua o valor dos outros deseja estar perto desse. Nós somos um só corpo em Cristo. E por isso, nós estamos unidos uns aos outros em Cristo Jesus. E não estamos unidos somente a Cristo, estamos unidos uns aos outros. Nós ministramos uns aos outros, nós somos ministrados também por cada um de vós. A obra redentora de Deus é a base para a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Embora sejamos diferentes, e basta olhar para o nosso aspecto exterior para vermos que somos diferentes, mas se nós começarmos a lidar uns com os outros, vamos ver quão diferentes nós somos. Temos características sociais, culturais, intelectuais, espirituais que nos distinguem. No entanto, somos chamados a vivermos em unidade. Por causa desse fato, por causa de estarmos em Cristo, nós devemos abraçar a vida em comunhão. E vemos como o apóstolo Paulo usa esse conceito do corpo. Ele vai trabalhando esse conceito para mostrar como é importante
viver e trabalhar juntos. Como é importante estar em sintonia com a cabeça, mas também em sintonia uns com os outros. Nós pertencemos uns aos outros. Nós estamos interligados uns aos outros. Apesar da nossa cultura, apesar da nossa etnia, apesar das tradições religiosas que recebemos, apesar da língua, apesar dos status que possamos ter, não importa se somos ricos ou pobres, estamos unidos em Cristo. Nós somos um no corpo de Cristo. E Paulo queria que isso estivesse bem presente naquela igreja. Nós estamos ligados, somos interdependentes uns dos outros. E por isso ele ordena a judeus e gentios que pudessem estar unidos. Muitas vezes nós gostamos de ter o poder de decisão. É verdade ou não é? Quem não gosta de decidir por si próprio? Gosta ou não gosta? Gostamos. Nós gostamos de ter poder de decisão. Gostamos de decidir sobre o que vamos fazer, aonde vamos, com quem vamos sair. Mas será que podemos também decidir dentro do corpo de Cristo? Nós não decidimos quem vai ser o nosso irmão ou a nossa irmã. Ou os irmãos decidiram? Os irmãos decidiram? Eu não decidi que o Leandro ia ser o meu irmão. Não fui eu que decidi. Deve ter sido a Miriam. Foste tu? Também não foi. Não foi a esposa. Nós não decidimos. Nós não decidimos quem vai ser o nosso irmão. Nós não decidimos aquilo que vamos fazer. Deus chama-nos a fazer. É Cristo que decide. É Ele que escolhe. É Ele que salva. É Ele que transforma vidas. É Ele que capacita. Não sou eu quem determina quem vai ser salvo ou não vai. Possivelmente, se fôssemos nós, determinadas pessoas não seriam salvas. Imagina que nós estávamos no tempo do apóstolo Paulo. Iriam decidir pela salvação do apóstolo Paulo? Talvez não. Não sou eu quem determina quem vai ser parte da minha família espiritual. É Cristo somente que decide. Eu não tenho qualquer poder de decisão. Ou Cristo perguntou-vos se Ele devia salvar este ou aquele. Alguma já recebeu assim uma revelação? Esta pergunta? Ó irmão, o que é que acha se eu salvar aquela pessoa? O irmão acha que é uma boa ação? Alguma vez Deus vos pediu conselho? Pediu a vossa opinião? Não, e nem vai pedir. Podem esperar que isso não vai acontecer. Ele não vai perguntar. Ele também não vai perguntar aos irmãos o que é que acha daquele crente. O que é que o irmão acha daquela pessoa que eu salvei? Também não vai perguntar isso. Ele não vai pedir a minha opinião. Ele não vai pedir para eu decidir. No céu não vai haver condomínios. Não vai existir um grupo de moradores que vai estar nesse condomínio fechado e outro naquele. Não, no céu nós vamos estar todos juntos. Lá não vai haver qualquer separação. Alguns crentes vivem neste mundo dentro do seu próprio condomínio espiritual. Não falam a este, não se dão com aquele, viram as costas a uns e falam com outros. Acham que é um direito que têm. Podem achar que têm esse direito. Mas digo-vos, irmãos, esse direito não vem de Deus. Deus não vos concede esse direito. O diabo veio para separar as pessoas e iludi-las com aprazíveis direitos que lhes dão a possibilidade de decidir. Engana-as muito bem e faz delas o que quer. Na minha casa, eu deixo entrar quem quero. Na vossa também acontece mesmo, não acontece? Ou qualquer um pode entrar na vossa casa? Não. Na nossa casa, nós só deixamos entrar quem quer.
É claro que às vezes pode acontecer infortúnios, de entrar em pessoas que nós não queríamos que entrasse, mas que o Senhor nos guarde dessas pessoas. Na minha casa eu deixo entrar quem quiser, mas no céu eu não tenho qualquer voto. É Deus quem determina quem vai entrar. Eu tenho que aceitar. Por isso, isso é uma chamada de atenção de nós abraçarmos a vida em comunhão, saímos dos nossos condomínios e viver em comunhão uns com os outros. Somos chamados a desfrutarmos a comunhão que há em Cristo. Por isso temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas para tornar isso real. Uma mente renovada abraça a vida em comunhão com os outros crentes. Prefere estar em comunhão com os irmãos. Prefere estar com eles porque honra aqueles que Deus lhe deu. Honra a família que Deus lhe concedeu. Honra o pai que tem. Concluindo, quero relembrar então estas 3 implicações. Uma mente transformada, primeiramente, afirma a graça de Deus. Porque se não afirma a graça de Deus, os outros também não vão seguir. Afirma que é o que é pela graça do Senhor. Depois disso, vai acentuar o valor dos irmãos. Vai olhar para os irmãos de uma forma diferente. Vai vê-lo com outros olhos. Não vai vê-lo assim, de cima para baixo. Vai vê-lo ou de baixo para cima ou de igual para igual, mas não de cima, com um ar de superioridade. E por último, abraça a vida de comunhão com os outros crentes. Que estas 3 implicações estejam na vossa vida. É sinal de que a vossa mente está a ser renovada, está a ser transformada. Mas se isso não está a acontecer, olhem primeiro para a ordem que está anterior. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olhem para isso. Vejam se realmente ela está a ser transformada, porque uma mente transformada leva àqueles 3 pontos que os irmãos têm diante de si. Não é um ou outro, são os 3. E que esses 3 pontos estejam presentes na nossa vida. Amém?